medicina veterinária existem mais de 20 especialidades e hoje no É o Bicho vamos falar sobre dermatologia. A gente tem muitos casos, né, de dermatopatias, pacientes alérgicos cada vez mais. A gente está descobrindo, né, que tem muitos alérgicos por aí. E antigamente a gente falava mais de cães de raça, mas hoje em dia é amplo, até cães, né, sem raça definida. Então está muito presente coceiras, quadros alérgicos, dermatológicos em cães e gatos. A dermatologia é uma especialidade que muitas pessoas acham que não, mas a pele é um dos maiores órgãos que tem, né, no cãozinho e no gato. Então, até dentro do ouvido a gente tem pele. A pele, ela está presente no sistema geral fisiológico. Então, é muito importante a gente cuidar, né, da pele em si, que é um órgão enorme, para não desencadear demais problemas, patologias nos outros sistemas, como o gastrointestinal, endócrino, né? Então, é bem importante cuidar da pele. Como que é feito esse diagnóstico, né? Porque são várias doenças aí que acometem a pele. Dentro da dermatologia, quais são as mais comuns, doutora? Hoje em dia, a gente vê muitos cães que têm dermatopatias, problemas alérgicos pelo alimento, né? Hipersensibilidade a proteínas, ao que esse pet se alimenta, né? Então, pode manifestar quadro alérgico, coceira, feridas, lesões. Também a gente vê muito hormonal, né? Problemas de endocrinopatia associado a, às vezes, tem que repor, reposição hormonal, que aí manifesta secundariamente coceira, lesões, descamação de pele, né? Feridas ao redor ali, periocular ao redor dos olhos. A gente tem a atopia muito presente, que é o quê, né? A atopia é fisiológica, né? O paciente geralmente herda essa alteração dermatológica alérgica, que é uma coceira crônica, não tem uma cura, né? Nem uma causa assim exata, mas que tem ali dermatite acral, que a gente fala nas patinhas, muitas lesões em abdômen, no geral, né, assim, crises de otite, o que é muito presente também, otite, né, infecção ali nas orelhas, no ouvido, né, que às vezes a gente acha que é isolado, mas não, é tudo um combinho do paciente alérgico, até mesmo essa manifestação na orelha, no ouvido. A gente tem casos pontuais de uma alergia aguda, por exemplo, uma picada de abelha, ou assim, um produto desinfetante que causou ali pontualmente uma reação, né? Um cão que ficou na chuva, ficou com umidade. É uma coisa aguda, ele não é um alérgico, a gente fala, né? Ele só manifestou uma dermatite pontual. Mas tem cães que têm a dermatite crônica, principalmente a hipersensibilidade a alimento, a atopia, que ele já nasce, já herda, né, essa característica, né? Essa predisposição em ter alergia, que geralmente a gente vê manifestar a partir dos 3, 4 anos de idade. Mas isso pode ser sim precoce, né? Muitas das vezes a gente está diagnosticando filhotes já com atopia, ou pelo contrário, também já aconteceu, né? Às vezes por literatura a gente vê também que é possível, lá na fase de idosinho, senilidade, vir um paciente manifestar um processo alérgico e ser atópico, mas nunca teve nenhum sintoma, mas começou ali na parte, né, senil, às vezes por deficiência ali de barreira cutânea, de alguns componentes como proteínas, né, de células de defesa, imunidade baixa, então também é possível. Além dos casos pontuais, fatores como ansiedade, falta de passeios regulares, mudanças na rotina, também podem ocasionar coceiras excessivas. É importante que o tutor fique atento aos sinais e sintomas. Principalmente a dermatite podal, das patas, lambedura de pata, a gente vê muito acontecer, né? Então, às vezes a gente entra com florais, algumas coisas para essa questão aí comportamental, também em conjunto com adestramento, gasto energético, mas também a gente já sabe que por literatura também, os pacientes que são atópicos ou alérgicos, eles têm mais predileção a fatores emocionais, igual a gente, quando tem uma atopia, uma alergia, que quando a gente fica um pouco mais ansioso,
ansioso, estressado, coça aqui, coça ali, né? Coça os dedos, coça ali no rosto. Então, o cão, né, e o gato também tem esse fator. Quando ele já é um paciente predisposto à alergia crônica, a ansiedade está lado a lado ali, podendo desencadear a crise alérgica com mais facilidade. E a gente tem que entender, é muito importante, que coçar não é qualidade de vida. Então, se o seu cãozinho nunca coçou, vamos falar de um quadro agudo, tem que observar se é um ectoparasita, como pulga, carrapato, né? Se está com o controle ali das medicações em dia, né? Que às vezes é só a gente medicar e esses bichinhos saem, essa crise alérgica a gente tem uma resolução mais fácil, né? Mais adequada. Ou se é um paciente assim, a gente não pode banalizar a coceira justamente. Então, tá chacoalhando, vamos falar da otite, da orelha, tá chacoalhando a cabeça, arrastando assim o corpinho na caminha, no sofá, ergueu ali a orelhinha, tá mais escuro, né? Tem conteúdo saindo dessa orelha, opa, alguma coisa tá acontecendo. Então a gente precisa tratar, porque principalmente a otite, né, que é uma alergia, ela pode ali ter uma dor exacerbada, igual criança que tem otite, né? Pode ter ruptura timpânica, levar um quadro neurológico. Então isso falando de otite, tá? Orelhas. O corpinho, lambedura de patas, não banalizar também, porque pode ser só ansiedade, como não, pode ser uma característica, um fator alérgico, né, do que esse pet come, do uma atopia. Então, feridinhas, um monte de casquinha, crostinha, essa pele aí, pelo soltando demais. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que ter atenção em casa, que pode ser uma alergia, uma dermatite, que precisa aí de um conforto para o paciente, né? A gente tem até uma escala de prurido que a gente fala, de 0 a 10, do quanto esse pet se coça. É o dia inteiro? É toda hora? Porque isso é importante para também, né, a gente, assim, tratar a alergia para uma qualidade de vida. Os exames dermatológicos são cruciais para o diagnóstico preciso de doenças de pele, permitindo diferenciar infecções, alergias, parasitas e até tumores, garantindo o tratamento correto. Geralmente, quando se vem para consulta dermatológica, né, a gente faz aí, então, toda uma escala de perguntas, por exemplo, de 0 a 10, quanto esse pet está se coçando, né? Se esse tutor mudou a alimentação recentemente e sentiu que deu essa dermatite, essa coceira, se ele achou pulgas ou carrapatos, se está tendo falha de pelos, vermelhidão, se alguém de casa também, que tem patologias que passam para nós, né, infecciosas, se alguém em casa também está se coçando, está com alguma ferida, alguma lesão, se tem mais pets em casa, se eles também estão se coçando, né, se está aí descamando demais esse cachorrinho, cheio aí de bolinhas pelo corpo, um cheiro característico que não é o habitual do meu pet, um odor de pele diferente. Então, essas coisas são importantes da gente ver em casa e, clinicamente, depois das perguntas, da gente avaliar, a gente põe esse pet ali na mesa de atendimento, vê o padrão dessas lesões e nós temos uma lâmpada que é específica, que a gente fala lâmpada de Wood, ultravioleta, para ver fungos, como os dermatófitos. A gente tem exames de citologia, que a gente avalia se tem bactérias, qual quantidade, qual o formato dessa bactéria para tratar adequadamente. Se eu tenho malacésia, funguinho que tem na microbiota comum, mas se isso está descompensado. Eu tenho raspado de pele, que é o parasitológico que a gente fala, que é para ver ácaro, sarna, né? Então a gente tem aí cultura fúngica, tem muitos exames complementares que ajudam a gente a identificar o que está acontecendo, se é agudo, se é crônico. Tem a triagem de hipersensibilidade ao alimento, que a gente restringe esse alimento de 3 a 8 semanas. Então, tem sim, né, exames complementares para a gente fazer para verificar o que está acontecendo, como mudança alimentar, muitas coisas que a gente pode fazer. O alérgico, principalmente a gente falando de crônico, o agudo, assim, às vezes a gente entra com um tratamento pontual de 7 a 15 dias e a gente já tem uma melhora, né? Se for caso aí de ectoparasitas que causou essa alergia ou algum produto específico, então é uma resolução mais rápida. Caso seja um alérgico que tem um quadro crônico, como uma atopia, hipersensibilidade ao alimento, então a gente estipula aí, será que a gente vai ter que fazer a troca desse alimento para uma proteína hidrolisada, restringir a alimentação? O alérgico, né, paciente alérgico crônico, ele tem
os pilares que eu costumo falar na consulta. É tudo dedinhos de mão dada. Não pode faltar o banho terapêutico para repor ali barreira cutânea, proteínas, né, componentes da pele que estão fragilizados. Então, o banho terapêutico é super bem-vindo uma vez na semana, às vezes a gente indica até 2 vezes na semana, né? Isso é um mito que o banho é ruim para o cão alérgico. Ele é como uma onda que leva todas as impurezas ali, então ele é bem benéfico, né? Então, banho, suplementação, né, que a gente faz com EPA, DHA, suplementos são muito importantes, que o alérgico tem a pele fragilizada, né? Além disso, tem alguns medicamentos hoje em dia é muito difícil, de primeira, a gente entrar já com antibiótico via oral, anti-inflamatório. Não, a gente tem outras vertentes mais bacanas para não pegar fígado e rim, ser mais interessante para o paciente, né? Então, vou citar alguns nomes: Citoponte, Apoquel, Zenhale, Alivio, várias medicações interessantes para uso crônico, né, contínuo. Então, é tudo, assim, uma pirâmide, uma mãozinha na outra. Então, banho, né, igual eu falei, suplementação, medicações, né? Então, esses cuidados, quando é otite, tem que ter a limpeza recorrente desse ouvido, né? Vir aí é um comprometimento que eu falo sempre com o tutor, de trazer, né, recorrentemente aos retornos, porque a alergia é uma vertente da veterinária que mais precisa de acompanhamento, de retornos, né? É uma das prescrições mais extensas que tem, né? De tratamento, de medicações. Então, é um compromisso tanto com o diagnóstico detectado, quanto em casa do tutor, de ter aí esse comprometimento com todos esses remedinhos, banho, né? Sucessivamente. A amiga já sofreu muito com problemas de pele e hoje ela faz o acompanhamento certinho depois de ser diagnosticada. A amiga veio para mim, né? Ela já tinha o diagnóstico, né, de alteração tiroidiana. Então, ela já utilizava levotiroxina, né, uma medicação para repor aí o uso hormonal. Mas ela chegou para mim com muitas falhas de pelo, muita queda de pelo. A gente fala que a patologia em si, ela causa uma alteração clínica que o paciente fica como se fosse o uso de uma máscara ao redor periocular. A gente vê assim, fica bem demarcado, parece ser uma máscara. Então, na hora que a gente vê isso, possivelmente é da alteração da endocrinopatia, né? E a gente precisou reajustar um pouquinho essa dose, né, do hormônio. E aí, com isso, essas vertentes que eu disse, todos esses pilares: suplementação, os banhos terapêuticos, né? Entender o que essa manutenção da pele dela necessitava pelas falhas de pelo, muita queda de pelo, ela estava com sobrepeso também, né? O caso dela, alergia, o quadro alérgico é secundário ao hormônio. Então, tem que ter uma adequada reposição hormonal e cuidados aí dermatológicos para ela ficar 100%, né? Ficar bem. Então, foi isso. O caso dela, a gente repôs aí os hormônios bonitinho, né? Cuidou dessa parte. Olha só, né? Se a gente cuida só de uma coisa, só de uma vertente, né? Se a gente cuidar só da pele e não dos hormônios, então tudo assim na veterinária a gente tem que andar de mãos dadas, né? As especialidades. Quando ela tá com crise, a pele dela fica ruim, ela tem muita coceira na pele, ela coça até chegar a estourar, fazer ferida mesmo, né? No olho também. E aí a gente descobriu o problema de tireoide através de exames de sangue. E a doutora Aline ajustou o remédio e hoje ela tem uma vida muito boa. Ela, tomando o remédio todo dia, ela tem uma vida super tranquila. Hoje a pele dela tá boa. A gente não viu mais feridas, né? Mas ela toma medicação diária, todo dia ela tem que tomar o remédio. E também toma banho com shampoos específicos.